Começando a live, artigo de segunda. Bom, eu disse na história que eu vou falar de um tema que é um tabu para muitos e que não costumam até discutir sobre esse assunto. E esse tema, é claro, esse assunto cai muito em campanha eleitoral, principalmente quando certos políticos que se dizem conservadores e ligados à religião sempre usa esse tema, E claro que a maioria da população brasileira também é contrária e também não quer se aprofundar nesse tema. Mas eu vou decidir falar no meu ponto de vista e qual é a minha visão desse assunto. O tema é o aborto, que é um assunto que é um tabu para a maioria da população brasileira, e principalmente uma população classificada religiosa, conservadora e moralista. Porque no Brasil é difícil debater sobre o aborto. A gente precisa entender que aborto ela está na lei, embora no Código Penal prevê crime de interrupção voluntária da gravidez. E apesar disso, o aborto é autorizado em caso de estupro, em casos em que a vida da mãe está em risco e de feto anencefalo. Quer dizer, um feto reproduzir sem cérebro. Ou seja, o bebê pode nascer sem o cérebro, quer dizer, nascer morto. Então, a mulher que estiver em caso de anencefalo, ela é amparada pela lei do aborto. Bom, apesar dessa importância dessa discussão sobre o aborto no Brasil, existe uma resistência de debater, como eu disse. E eu vou apontar 3 fatos que ocorreu esse ano. E esse assunto está crescendo e tendo uma pauta importante para isso. Os 3 fatos que eu vou abordar são essas. A Suprema Corte dos Estados Unidos, ela acho que foi em junho, revogou uma lei federal de 1973 que permitia o aborto. Com essa revogação, dificultou o direito das mulheres americanas de interromper a sua gravidez. Os juízes da Suprema Corte norte-americana, além de revogar essa lei, transferiu para os estados a decisão desse direito das mulheres à interrupção da gravidez. Houve uma certa discussão lá. Muitos deram apoio à decisão da Suprema Corte, ou como a maioria protestou
porque alega que isso é uma intervenção da justiça ao direito da liberdade da mulher de ela praticar esse ato. Bom, e claro, que aqui no Brasil foi repercutivo, até políticos ligados à religião, políticos conservadores, comemoraram a decisão de lá. E claro que também nem todos não concordaram com a decisão dos Estados Unidos, lá dos Estados Unidos. Outro fato que também causou uma polêmica e uma grande repercussão em junho. Uma juíza lá de Santa Catarina uma juíza negou que uma criança de 11 anos, vítima de estupro e grávida de 29 semanas, realizasse um aborto realizado. Então, a decisão da juíza de não autorizar que uma criança vítima de estupro e ficou grávida de realizar um aborto. Essa magistrada deu uma continuidade da gestação por parte de uma criança e se manifestou favorável a manter a gravidez, independente de a gestação provocar riscos à menina. Além disso, a juíza sugeriu a garota, a vítima, que após o parto feito, o bebê fosse entregue para outra família. É uma decisão muito subjetiva de uma magistrada. E ela negou um direito de uma criança e vítima de um estupro. Ela é uma criança que está amparada pela lei do aborto. Esse caso tornou-se polêmica. E essa juíza, pelo que eu procurei informações, ela foi afastada para outro fórum. E claro que ela está sendo investigada pela Corregedoria Geral da Justiça Catarinense. Claro, uma juíza fez de maneira pessoal para convencer a criança não a praticar aborto e que ela continuasse em gravidez. E se ela não quisesse o bebê, entregasse à família. Mesmo sendo que essa criança que foi vítima do estupro, ela estava amparada, tá na lei. Eu não sei o que passou no pensamento dessa magistrada e que, no caso, ela merece ser punida por isso. E pode um dia acontecer. Porque ela não respeitou o direito da vítima. São casos bem polêmicos. E o terceiro fato aconteceu em Brasília. O governo Jair Bolsonaro, junto com o Ministério da Saúde, publicaram uma cartilha de que todo aborto é crime e querem restringir o aborto legal. Mesmo que permitido em casos de estupro ou de risco da mãe no parto, ou se uma criança estiver dentro não tiver cérebro, quer dizer, isso aí, tudo esse aborto seja autorizado nesses casos, era caracterizado como crime na visão deste governo.
dos responsáveis do Ministério da Saúde. Olha, eles ignoram a lei brasileira que permite o procedimento, esses procedimentos. No caso de estupro, risco para a mãe e ancefalia do feto. É uma tentativa da parte do governo federal, é uma tentativa que estão fazendo bastante surreal e que vai dificultar ainda mais o acesso legal. O presidente e sua equipe estão burlando a lei porque querem violar sistematicamente o direito das mulheres em relação ao aborto permitido nos casos previstos da lei. Isso aí, eles estão no contramão, na contramão do que o Brasil precisa. Olha, gente, é complicado aqui no Brasil fazer esse debate sobre o aborto, porque o tema não é levado a sério. Os políticos, esses políticos representados por igrejas e que têm um eleitorado religioso e moralista, utilizam este assunto para demonizar seus adversários nas campanhas eleitorais. E para não perder o eleitorado e a popularidade contrários ao aborto, a Câmara dos Deputados, o Senado e os últimos presidentes da República, incluindo este, nunca tiveram determinação de abordar com sobriedade sobre o direito de interrupção da gravidez até o terceiro mês da gestação. O tema não é levado a sério e é utilizado pelos políticos extremos e conservadores. A maioria deles possui um lobby com as instituições religiosas e também, principalmente, existe a bancada da bíblica, posso dizer, a bancada evangélica. E também tem uma fatia, esses políticos, tem uma fatia do eleitorado religioso e moralista. Olha, vamos pegar um exemplo. O Jair Bolsonaro, que finge que se diz cristão, até diz que ele fala que ele é um católico fervoroso, mas eu vejo ele mais frequentando templos, cultos evangélicos, vive convivendo com os pastores. Eu não duvido muito que ele seja um católico mesmo. Ainda mais se eu duvido que ele é cristão. Porque quando ele vai nesses eventos religiosos, vai nessas igrejas, até inclusive em aquele movimento Marcha para Jesus, ele sempre usa aquela retórica cínica de que prega contrário ao aborto, que defende a vida, defende a família. Olha, vale lembrar uma coisa, que o Bolsonaro ele não passa de um hipócrita. Porque quando ele teve um caso, quando a sua concubina, sim, concubina, porque o Bolsonaro, ele largou a sua primeira mulher para conviver com uma amante, vamos dizer, uma amante. E ele teve um fruto de relação, ele teve um relacionamento, ele gerou um fruto. Ela ficou grávida do quarto filho, que é o Jair Renan. E o Bolsonaro insistiu em vão que a sua amaciada fizesse um aborto. Ela, claro, negou.
que negou praticar, negou o pedido do presidente, do Bolsonaro. Então, então, o Bolsonaro é um hipócrita. Quando ele vem falar com esse discurso que é contrário ao aborto e usa esse artifício para atacar seu adversário nessa eleição, é o caso, ele vai usar isso contra políticos de esquerda, como o Lula, entre eles o Lula, quer se posicionar que ele é contra o aborto. Se ele já tentou isso, forçou a sua amante a praticar o aborto, então ele é um falso hipócrita, cínico. E não é só o Bolsonaro, também os políticos também que vem se declarando que é a favor da vida, que é contra o aborto, é nada mais para conquistar esse eleitor muito extremo conservador, um religioso, cristão, moralista, etc. Olha, de fato, gente, esses políticos, eu não acredito muito que estejam dispostos a discutir a tese. E há muito mais em campanhas eleitorais, porque sempre vão usar esse tema não para discutir seriamente, mas para usar uma artilharia contra quem é a favor do aborto. Então não dá para ter não dá para ter uma certa crença de que esses políticos querem discutir de maneira sobriedade. Eles não levam a sério isso, porque eles querem manter essa base com esses valores, esse moralismo barato, esse falso moralismo. E outra coisa, outra barreira sobre essa discussão do aborto está também o poder das religiões. Olha, as igrejas católica e evangélico impõem suas vontades e pregando que o aborto não é certo. Para eles, os religiosos, consideram-se donos da palavra de Deus. São intermediários entre deuses e seres humanos para dizerem o que todos devem fazer. No entanto, não respeitam opiniões das minorias. Estas minorias menosprezadas e esses religiosos, líderes religiosos, ignoram os que pensam diferentes. Não há um diálogo aberto num tema desses. Nós estamos num país democrático. Existe o diálogo tem que ser aberto. Tem que ter uma posição. Tem que ter cada um tem sua opinião, sua posição, e acho que deveria ser respeitada. E não sobrepor o outro, achando que o que pensa diferente tem que ser ignorado, menosprezado. Por isso que a gente tem que ter num lugar democrático, um país democrático, todos têm uma opinião. Tem uma discussão aberta. Até chegar a um certo desfecho, ao qual a que conclusão podemos considerar. Por que é difícil falar sobre o aborto? Por quê? Porque a população brasileira é muito conservadora.
e fecha os olhos para a realidade. Geralmente, geralmente da saúde e, e do social. O Brasil, só para lembrar uma coisa, que existem informações, dados. E o Brasil é um dos países em que mais se morre pela prática do aborto clandestino. Ainda que é proibido em certas com exceção de certos casos, a prática do aborto se faz ilegalmente e clandestina. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma brasileira morre a cada 2 dias por conta de procedimentos mal feitos em clínicas irregulares. E esses abortos clandestinos são feitos no país todos os anos. Não há dados que revelam quais classes socioeconômicas em que a maioria pratica aborto de forma ilegal e clandestina. Mas subentende-se de que a prática vem, em sua maioria, de camada de renda baixa. Neste discernimento social, mulheres com alto poder aquisitivo pagam para hospitais ou locais de segurança e têm acesso a medicamentos de origem ilícita e pouco fiscalizado e fazem a interrupção da gravidez. E também, claro, as que possuem condições melhores, vão a países onde o aborto é permitido e ocultar o procedimento. Então, por outro lado, são mais discriminadas as que são pobres e submetem a procedimentos duvidosos em locais sem a infraestrutura necessária. Basta entender uma coisa. O aborto clandestino e irregular é praticado tanto por mulheres que têm condições de renda melhores, poder aquisitivo alto, e também de mulheres que estão na pobreza. As que têm muito dinheiro, claro, vão pagar para médicos e faz de uma maneira escondida. Ou vão viajar a países em que o aborto é legalizado. E elas fazem, elas lá, claro, vão pagar em valor, em moeda estrangeira, para que os médicos interrompem a gravidez. É isso. Agora, enquanto as mais pobres, infelizmente, elas vão em lugares que não têm condições de higiene. E vão em lugares de certa desconfiança, em lugares em que pode haver um perigo, um risco da vida, um risco de morte. Qualquer falha, qualquer uma cirurgia, o que for, que um especialista cometer um erro, pode causar fatalmente a mulher. Tá? Então, gente, isso tem que se discutir sobre o aborto, porque há muitas mulheres que praticam clandestinamente e ilegalmente em lugares que podem ser considerados de perigo, considerado perigoso, que pode causar morte. E outra coisa também que, por que tem que discutir sobre o aborto? Uma dura realidade que está acontecendo
recentemente. Há casos de meninas de 14 anos ou menos que fazem aborto tanto clandestinamente como também legal. A cada aborto legal de 11 em meninas de 14 anos ou menores de 14 anos, outras 11 precisaram ser internadas em decorrência da interrupção da gravidez provocadas ou espontâneas. Dados indicam que o alarmante número de vítimas de violência sexual desse grupo. Só em 2020, 17.500 meninas entre 10 e 14 anos vítimas de estupro tiveram filhos. O número de aborto legal é proporcionalmente baixo por preconceito ou pela falta de serviços públicos eficientes. Isso sem falar porque que não... Quando se fala em preconceito, é que quando uma criança for vítima de estupro e levada para o sistema de saúde, sempre vai ter protestos de movimentos contra o aborto. É o que aconteceu há 2 anos, quando uma criança, uma menina de 11 anos, foi vítima de um estupro por um tio. Foi em uma cidade do Espírito Santo. Ela ficou grávida do tio. O tio cometeu violência sexual e a engravidou. Os avós da garota que eram responsáveis pela menor, levaram ao hospital lá naquela cidade. Só que foi negado a fazer o aborto. Os avós tiveram que levar a menina para Recife. E onde existe um hospital especializado a interrupção de gravidez. E isso era para ser feito em sigilo. Mas alguém revelou onde a menina estava internada para passar por esse procedimento. E veio movimentos anti-abortistas. Dizem religiosos cristãos, foram à frente do hospital protestar. Foram lá tentar invadir o hospital, impedir que os médicos fizessem o tratamento de tirar o bebê, porque sob a alegação que a menina corria risco de morte, porque ela não tem uma estrutura corporal para gerar uma criança. É uma menina de 11 anos. E esses fanáticos religiosos, bardeneiros, não posso dizer religiosos não, são bardeneiros, pilantras, gente sem caráter, intimando o médico, ameaçaram o médico, ameaçaram os avós, tentaram explorar os avós da menina, da pobre menina, até ousadia chamar a menina de assassina, porque está dizendo que estavam matando um bebê. Quer dizer, fizeram um tumulto ridículo e irracional. E é incrível que quando protestavam contra o médico, contra a vítima, chamaram de assassinos. Mas eu não vi nenhum momento desses anti-abortistas, desses irracionais, de protestar, de condenar o estuprador. Nenhum momento prestaram solidariedade da menina vítima de um monstro, de um estuprador, de um pedófilo. Trataram os médicos de vilões. Mas
nada protestaram contra esse pedófilo, que agora está preso, foi preso. Ninguém falou, se manifestou sobre esse estuprador. Ninguém pediu justiça contra prisão para ele. Ninguém prestou solidariedade à menina. Essa menina lá. Essa garota. E claro que isso dificultar o acesso se torna uma situação mais cruel. E quanto mais pobre for a mulher, mais a chance de um aborto clandestino ser realizado de forma em segurança. E isso tem que entender uma coisa. No caso daquela menina que foi estuprada pelo tio, ela estava amparada na lei. Então ela tem esse direito de interromper a gravidez. E precisa entender as pessoas, principalmente quem se fala, posiciona contra o aborto, precisa entender e precisa buscar informações. E não faz esse show de horrores. Fico falando, pregando tanto valores cristãos, mas parece que eles esquecem de tudo que aprenderam na igreja. Esqueceram tudo que Cristo pregava. Uma coisa é a seguinte, que tanto esses que são contra o aborto, quanto as famílias, principalmente famílias de crianças grávidas devido à violência sexual, eles deveriam ser informadas sobre o risco que as meninas ocorrem ao manter a gravidez. Então, crianças menores de 14 anos, elas têm o direito à interrupção da gravidez, porque elas não têm corpo preparado para a gestação. As pessoas têm que entender a formação do corpo de um adolescente de 14 anos ou menor de 14 anos. Ainda o corpo está em transformação. Então não tem condições de gerir uma criança, um bebê nessa idade. Principalmente uma criança de 10 anos. Então é por isso que as pessoas não têm racionalidade, esses que protestam contra o aborto, principalmente esses que tentaram invadir o hospital e impedir que o trabalho médico, essas pessoas não são ignorantes, mal informadas, irracionais e muitas vezes são hipócritas, sem caráter. Eles não entendem nada. Eles só fazem papéis de falsos moralistas. A gente tem que entender que a questão do aborto tem que ser discutida. E vamos lá. Existem avanços relativos a essa questão. Mesmo assim, a sociedade ainda encontra-se politicamente, socialmente despreparada para debater o tema. A maioria desses militantes anti-aborto se divide em dois grupos. O da extrema-direita e os religiosos fundamentalistas. É uma questão bem ampla e abordada quando se fala do aborto e de maneira errada. Por exemplo, a visão da vida quando começa, tem a questão religiosa, a questão médica e a questão legal. E não existe discussão entre essas questões divergentes. Porque ninguém se entende e ninguém se entende. Sabemos que são os manifestantes anti-aborto
fazem parte dessa extrema direita e de religiões fundamentalistas. E eles não querem se tratar desse aborto. Só que devia ser, mas é necessário tratar o assunto aborto como questão de saúde pública. Ora, observem a quantidade de meninas e mulheres que morrem por aborto clandestino. É imensa. E veja, e principalmente a isso, paralela a isso, se usa muito a interrupção como um método anticoncepcional. Veja aquilo que absurdo. É por isso que está havendo uma falta de acesso à informação sobre esse tema, sobre esse assunto, e que é diferente de métodos anticoncepcionais. Para cada complicação, não se sabe quantos procedimentos foram realizados. A mesma sociedade que publicamente condena o aborto o pratica em largas escalas escondidas. Lembra-se que eu falei? Existem mulheres endinheiradas que praticam aborto de forma ilegal e pagam uma boa grana em clínicas médicas em sigilo. Ou vão para o exterior em lugares em que o aborto é permitido. Isso aí. Aí está a hipocrisia dessa sociedade que condena o aborto. Essa sociedade que se faz parte desse movimento contrário. É a mesma sociedade sem bom senso, para não falar da desumanidade, que condena meninas ou crianças vítimas de violência sexual e adultas mais pobres. E essa mesma classe média sempre faz esse procedimento em segurança e escondida, tá? Para não cair a máscara desses hipócritas. E essa mesma sociedade que, posso dizer, aplaudiu a Suprema Corte Americana de revogar a lei do aborto. E é essa sociedade que aplaudiu os esforços daquela juíza de Santa Catarina para impedir que uma menina de 11 anos, grávida após um estupro, possa abortar. Esse tipo de gente que parabeniza o Bolsonaro e o Ministério da Saúde, diz que todo aborto, mesmo que é legalizado, é classificado como crime. É esse grupo que se define pró-vida, mas fecha os olhos para os incontáveis óbitos que ocorrem todos os anos, em geral, de meninas pobres e desamparadas, decorrentes de abortos clandestinos. O tema é polêmico. E claro, há opiniões divergentes. Tudo faz parte em regime democrático. Você pode ser contra o aborto ou pode ser a favor. E também tem algumas pessoas que estão em cima do muro porque nunca pensaram sobre o assunto. Mas a discriminação e a legalização devem ser discutidas para as pessoas pensem sobre o tema.
E tem que ser discutido sem ficar preso apenas no fundamentalismo religioso. É necessário uma roda de debates em conjunto com os profissionais da saúde e uma sociedade organizada, mais informada, uma sociedade que procura com mais conhecimento, com mais raciocínio. Entender que a decisão do aborto tem que ser da autonomia do doente e o médico se colocando como produto-chave na relação do doente. A questão começa a ser médica, política, judicial, para que tenha uma discussão mais aprimorada, que não pode e que não pode intimidar a vítima e confundir um médico que tem o poder de fazer aborto nessas questões, como tem leis, como está na lei. O médico pode fazer esse aborto seguindo as leis que é permitido. Caso de estupro, principalmente se for uma menor de idade, for vítima de estupro e ela não tem condições físicas para gerar uma criança sob o risco de morte. Principalmente, claro, quando uma mãe também não tem condições, quando a mãe vê que a gravidez pode trazer riscos para ela de morte, por causa de problemas de saúde, enfim. Ou também se caso de ancefalia, como no caso de bebê que não tiver cérebro, nascer sem cérebro é um risco, pode ser um risco. Então, não fazer, para que tudo tem que seja informado e para que o médico possa fazer esses procedimentos e ter autonomia de fazer esses procedimentos pela saúde da mulher. Além disso, a educação tem que trabalhar em prevenção para evitar sexo inconsequente e congestão do sistema de saúde. Quer dizer, existe adolescentes grávidas, isso vem acontecendo, cabe à escola fazer essa pauta sobre educação sexual, instruir aos jovens o sexo seguro, sexo de prevenção, evitar gravidez precoce. Claro, e também discutir sobre o aborto de maneira natural, de maneira aberta, e dar consciência para aos jovens, principalmente os pais, acompanharem, terem mais conhecimento, para que não haja casos de meninas ficarem grávidas e que, principalmente se forem vítimas disso, de violência sexual, não perderem uma boa parte da sua vida por causa desses incidentes. Então também até o papel a escola tem esse papel social em questões desses temas e que acho que seria até ideal. Claro, ter esses ignorantes, principalmente ala bolsonarista, retrógrada, extremista e conservadora, dizer que vão acusar que a escola está ensinando que as crianças pratiquem sexo. Isso na mentalidade fútil. Dessa mentalidade fútil, tudo vai culpar a escola, vai culpar os professores de estão fazendo insinuação de sexo. Sempre vai ter essas informações equivocadas e muito mais ignorantes por parte de um grupo reacionário que não se preocupa com a vida social dos jovens, das mulheres, enfim.
Mas acaba a escola também esse papel para discutir sobre a educação sexual, sabe? Falar sobre a gravidez da adolescência, os riscos e explicar sobre como se preservar. Tá? E, claro, além da escola, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, precisam enfrentar e analisar essa pauta sem viés ideológico e moralizante. É fundamental que a pauta seja tratada e estabeleça regras claras e eficazes para que sejam reduzidos os casos de mortes e lesões físicas e morais resultantes do aborto desassistido e clandestino. Seria até mais aconselhável fazer campanhas tratando sobre informações sobre o aborto, se ela pode ser permitida em seguintes casos. Olha, muitos países desenvolvidos estão descriminalizando o aborto, propondo-se direito que mulheres que tiverem problemas de gravidez ou de violência sexual, elas podem fazer essa atitude. Claro, tendo uma lei clara permitindo que essas mulheres façam esse ato. A cada passo, alguns países desenvolvidos estão permitindo tanto a legalização como também a descriminalização. E também, claro, gente, tem que investir em educação, tem que investir em campanhas, passar informações de prevenção, campanhas de violência contra violência sexual em mulheres. Uma coisa tem que dizer: o assunto sobre o aborto é significativo e precisa se direcionar ao ponto principal da questão: o direito e a saúde da mulher. O que nós tenho visto há muito tempo é que usa-se esse tema aborto, para dificultar mais a mulher, ao direito dela, principalmente preservando a sua saúde. Aborto é legalizado em certos casos e, pelo visto, ainda existe pessoas que não compreendem e não são muito informados, praticam fazem um discurso de tal grau de ignorância que fazem de tudo para impedir o direito da mulher. É o caso desses políticos, no caso do Jair Bolsonaro, que faz sempre aquele discurso falso de que ele é contra o aborto, que ele defende valores, mas ele ele está fazendo isso por questão eleitoral, para conquistar votos de conservadores, de religiosos extremistas. No fim, ele não está preocupado com a saúde da mulher. Ele não se preocupa com as vítimas de violência sexual que, com consequência, ficam grávidas e principalmente elas vão praticar aborto clandestino porque elas se sentem envergonhadas em ir a um hospital público sobre acompanhamento médico para poder ter interrupção na gravidez. É preciso dizer que
Acho que o governo, esse governo, acho que nem outro governo nunca se preocuparam de que menores de idade estão ficando grávidas e em muitos casos de estupro e que elas geram crianças, e mesmo ainda essas moças imaturas, sem condições de gerar crianças por causa dos seus órgãos reprodutores ainda não são eficientes para a reprodução, elas também, além de correr o risco de morte, elas perdem uma boa parte da sua vida e são obrigadas a ser mães muito cedo. Por que não? Se não, elas podem engravidar e entregar bebê para o orfanato, é muito fácil quem defende isso. Mas eu quero saber que você que acha essa ideia, você adota, você ficaria com esse bebê, que é a criança que não pode ter condições, e ela entregar para essa família, você adotaria esse bebê vindo de um fruto de um estupro? E você que tenta impedir o aborto dessa criança por vítima de estupro, você ficaria com esse bebê? Que, fica difícil de responder. Infelizmente, o povo brasileiro ainda é atrasado sobre essa discussão, ainda vive numa linha de pensamento mais conservadora, ainda segue uma ideologia mais religiosa, sem ter um conhecimento com a realidade cruel que acontece no país. E infelizmente isso vai continuar com esses momentos complicados. E infelizmente vamos continuar vendo pessoas que vão permitir que menores de idade continuem com a gravidez, porque vem dizendo que estão defendendo a vida, defende a vida da vida, mas só que eles viram as costas quando essas menores de idade, quando gerar a luz, elas podem morrer durante a gestação. E esses bebês provavelmente ficarão órfãos de mãe. E não jamais conhecerão o pai, que é um bandido, um estuprador, foragido. E essa criança vai ser perdida, vai crescer perdido, sem ter quem possa dar educação, ter carinho, quem possa sustentar. Infelizmente, o nosso país está seguindo a mesma linha dos americanos. Bastante conservador, bastante agressivos, muito reacionários e bem conservadores. Falam que defende valores familiares, mas vejo que não é por aí. A família é muito. Existe gente que prega tanto valores na família que sua família já está muito desestruturada. Falam tanto nome de religião, falam nome de Deus, Jesus, mas crucificam aqueles que são vítimas de violência sexual, de estupro, e que tendo direito à prática do aborto, elas são crucificadas, apedrejadas. Age igual esses fariseus da Bíblia que apedrejaram uma mulher que cometeu adúltero. Esses falsos cristãos, eles não prestam solidariedade
são pessoas que acham que estão acima de tudo e julgam os menos favorecidos. Essas mesmas pessoas que falam tanto contra o aborto, que tanto defendem a vida, mas viram as costas, ignoram os números de mortes de meninas pobres, de mulheres desamparadas, que não que são mortas por decorrentes de abortos clandestinos. Quem sabe um dia essa hipocrisia por parte dessas pessoas vai desaparecendo e que essas pessoas caem na real e observem que a realidade cruel que tem no país e que elas pensam e propõem as soluções do que pode fazer para evitar violências sexuais nas mulheres, de gravidez precoces na adolescência, nessas adolescentes. E que essas pessoas que se dizem contra o aborto possam dar apoio a essas pessoas, dar um valor e não usar um artifício de ignorá-las e desprezá-las. Vamos esperar que espero que essa hipocrisia desse povo possa pensar tanto no direito, que o aborto seja uma questão de saúde pública e que a mulher possa ter o direito e que essa mulher possa manter a sua saúde nesses casos. Até uma próxima edição do Artigo de Segunda.